Por que que eu não consigo ter resultado? Por que que eu não consigo emagrecer? Se você me segue lá no Instagram, no final do ano passado e no início desse ano, né, de 2023, eu estive viajando. Se você não me segue ainda lá no Instagram, eu vou deixar o link do meu perfil aqui na descrição. Então entra lá no meu perfil e me segue, porque lá eu coloco muito mais informação, né, mais cotidiana ali, falando sobre alimentação e hábitos, e vai ser muito legal ter você por lá também. Bom, agora a gente está no verão aqui no Brasil, só que lá no hemisfério norte é inverno, e eu estive viajando pela França e pelo Japão, né? Consegui visitar esses dois países e foi muito interessante, porque eu consegui observar algumas coisinhas, né? Claro, além de passear, consegui observar algumas coisinhas, né, sobre hábitos e, é claro, sobre alimentação. E eu não sei se você sabe, mas os índices de excesso de peso nesses países são menores do que no Brasil. No Brasil a gente tem um excesso de peso, né, acometendo mais de metade da nossa população, ou seja, mais de 50%. E nesses países esse número é menor. E realmente, passeando pelas ruas tanto da França quanto do Japão, eu vi poucas pessoas com excesso de peso e principalmente pouquíssimos obesos. E é claro que vai ter gente aqui que imediatamente vai me dar um monte de razões, né? Por que isso, por que aquilo, não sei o que, não sei o que. E tratando-se de alimentação, eu gostaria de falar de dois pontos bem interessantes aqui: o pão e o arroz. Por que esses dois alimentos? Porque pão eu percebi que é uma coisa bem comum lá na França, né? Especialmente em Paris, que foi a cidade que eu visitei. E também o arroz, porque se você conhece um pouquinho aí da cultura japonesa, o arroz é um alimento muito importante na alimentação do japonês. Se você vê a quantidade de pães que o francês come, você ia ficar de boca aberta. E lá a gente tem o querido croissant, né? Se você já teve a experiência de ir para a França, você já experimentou o croissant e sabe que o croissant de lá, ele realmente é especial, ele é diferente do croissant que a gente tem aqui no Brasil. E tanto no hotel que eu fiquei, quanto nos restaurantes que eu fui, eu percebi que o francês ele come bastante pão. Tanto no café da manhã, quanto nas refeições intermediárias e até na entrada, né, do almoço e do jantar, muitas vezes eles servem alguns pães para você comer ali com azeite ou com alguma outra entrada que eles servem. E falando sobre o croissant, não sei se você sabe, mas ele inclusive é mais calórico do que o nosso pão francês. E aí pão francês que eu digo é o pãozinho que a gente está acostumado a consumir aqui no Brasil, né? Não falando sobre os pães que tem lá na França, porque até eu estava brincando que todo pão que tem lá na França, ele é francês. E o segundo alimento que eu queria comentar aqui com você é sobre o arroz, que ele é muitíssimo consumido lá no Japão. Inclusive, ele é consumido até no café da manhã. Bom, se você me acompanhou lá no Instagram, você viu um dos cafés da manhã que eu tomei lá no Japão, né, num hotel, e tinha arroz para a gente comer no café da manhã. E praticamente toda a refeição do japonês tem arroz ali. Se não tiver o arroz propriamente dito, é muito provável que tenha algum alimento que seja um derivado de arroz. Um que é bastante comum são os macarrões que tem lá, que muitos deles são derivados da farinha de arroz. Com isso, o que eu gostaria de conversar aqui com você? Que não existem alimentos certos e alimentos errados. É muito comum eu receber, tanto lá no meu perfil do Instagram, quanto mesmo no consultório, as pessoas falando que eu não posso comer esse alimento ou aquele alimento. Isso não existe. Porque dois dos alimentos que são considerados vilões por muitas pessoas são exatamente o pão e o arroz. E nesses dois países a gente tem índices de sobrepeso e obesidade menores do que no Brasil. E são dois alimentos muitíssimo consumidos nesses dois países. Se os alimentos, né, principalmente o pão e o arroz, fossem os vilões ali da nossa alimentação, não faria sentido esses dois países terem índices menores de sobrepeso do que no Brasil. Porque, por exemplo, a gente não tem um costume tão forte assim de ter pão em todas as refeições. Normalmente a gente tem no café da manhã e talvez nos lanches intermediários. Mas na França eles comem tanto na entrada do almoço
quanto na entrada do jantar. E no Japão eles comem arroz o dia inteiro, inclusive no café da manhã, que não é um hábito aqui do brasileiro. Portanto, se esses dois alimentos fossem realmente vilões, esses índices de sobrepeso e obesidade estariam invertidos em relação ao Brasil, o que não acontece. Então, o ponto que eu sempre falo aqui para você, que não é o alimento X nem o alimento Y, são hábitos. E aí, tanto os hábitos de alimentação propriamente ditos, quanto hábitos de estilo de vida. E aí eu quero chamar um outro ponto aqui para a gente conversar um pouquinho também. Outra coisa que eu vi bastante nesses dois países foram pessoas se exercitando na rua. E aí não estou querendo dizer que a gente precisa se exercitar necessariamente na rua, mas é a prática de exercícios físicos. Todos os dias que eu estive passeando nesses dois países, eu vi pelo menos uma pessoa correndo na rua. Inclusive até em dias de muito frio ou até de chuva. E aí, com certeza, uma pessoa que sai para correr num dia de chuva ou de muito frio, ela não é uma pessoa que está fazendo isso só naquele dia. Com certeza essa pessoa tem o hábito de praticar exercício físico, porque não é possível alguém que não pratica exercício físico escolha para fazer isso na rua justamente num dia que está um frio de lascar ou então que está chovendo. Ou seja, a prática de exercício físico é uma coisa que está enraizada na vida dessa pessoa. É algo que ela tem como normal na rotina dela. Então, os dois pontos aqui que eu quero conversar com você são os hábitos e os alimentos, que não existem alimentos certos e alimentos errados. Bom, hábitos. Bons hábitos, eles são necessários se você quiser ter resultado. Não é um treino ou uma refeição que vai construir o seu resultado e nem que vai destruir o seu resultado. Então não adianta fazer apenas um treino bem feito. São treinos bem feitos constantemente, com regularidade, que vão construir o resultado que você tanto deseja. Do mesmo jeito, não adianta fazer apenas uma refeição bem feita. É uma soma, uma regularidade de refeições balanceadas de acordo com o seu objetivo que vão trazer o resultado que você tanto deseja. Do mesmo modo, não é um dia sem treino ou uma refeição desbalanceada que vai acabar com todo o resultado que você já teve, fazendo treinos constantes e regulares, se alimentando de forma balanceada de acordo com o seu objetivo. Em outras palavras, é aquilo que tem que ser feito sendo feito dia após dia. Isso vai criar uma solidez no seu resultado. Então, se você deixar de treinar um dia ou outro, se um dia ou outro você comer alguma coisa que não estava planejada, o que você fez está tão sólido que isso não vai afetar o seu resultado. Pode ficar tranquilo. E o outro ponto, não existem alimentos permitidos e proibidos. A gente conseguiu visualizar muito bem aqui que tanto o pão e o arroz, que são massacrados aqui, eles não têm o poder de definir os nossos resultados. O que vai definir é aquilo que a gente faz com regularidade, se está sendo bem feito, se eu estou treinando bem, se eu estou dormindo bem, que é uma coisa que a gente esquece bastante. O sono é muito importante e, é claro, a alimentação, se ela estiver balanceada de acordo com o meu resultado, com o objetivo que eu quero, ela pode ter pão, pode não ter, ela pode ter o arroz ou pode não ter. A gente pode substituir por outras opções, mas não é exatamente nem o pão e nem o arroz que vai definir o meu resultado. É a soma de todos os alimentos que vão compor a minha alimentação. Com isso, eu quero que você se liberte dessa ideia, dessa divisão dos alimentos que eu posso ou que eu não posso. Todo e qualquer alimento, ele pode ser encaixado na minha alimentação para qualquer objetivo. Seja emagrecer, seja ganhar peso, eu consigo encaixar todos os alimentos na minha alimentação para que ela possa fazer sentido. E assim, treinando bem, dormindo bem, comendo bem, eu vou chegar no resultado que eu tanto quero. Se faz sentido, deixa aqui nos comentários para eu saber
para eu continuar produzindo vídeos com essa característica aqui, né, mais um bate-papo, mais sobre ideias e não tanto, né, sobre o que fazer e o que não fazer, né, sobre o contexto geral ali da alimentação, de acordo com o que a gente quer ali com os nossos resultados. Se você chegou até aqui, acho que você gostou desse vídeo, então eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque ele foi feito com muito carinho aqui para você, e assim eu consigo continuar produzindo vídeos aqui para você também. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo.